Quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Esse texto, Lucas 3, ele nos apresenta o ministério de João Batista em 3 movimentos. Primeiro, se você já tiver com a sua Bíblia aberta, eu não sei se você está no celular, mas a versão que eu vou utilizar é a ARA. Se você quiser acompanhar na mesma versão da minha Bíblia aqui. Se você tiver com o texto já aberto, você vai poder ver que o ministério de João Batista é apresentado aqui em 3 movimentos. Primeiro, o cenário da sua mensagem, dos versos 1 até o verso 6. Depois, o conteúdo da mensagem, do verso 7 até o 9. E depois, o fruto da sua mensagem, da sua pregação, nos versos 10 ao 14. E eu quero chamar a nossa atenção aqui justamente para os versos 10 ao 14. Então, Lucas 3, versos 10 ao 14. Depois da mensagem, agora o fruto da mensagem dele, o texto diz assim: Então, as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. No verso 14, também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa ou não pratiquem extorsão, na versão da NVI, e contentai-vos com o vosso soldo ou com o vosso salário. O texto até aqui. Um dilema que tem corroído a cristandade por toda a sua história é esse: como lidar com a cultura mais ampla na qual a gente está inserido? Inclusive, isso é um texto muito comum para ser tratado nos púlpitos e palestras e tantos outros eventos que acontecem no meio cristão, né? E muitas vezes, ao tratar disso, engana-se quem pensa que os nossos problemas contemporâneos são apenas paradigmas da contemporaneidade. A gente não está inventando a roda aqui no século XXI ao tratar desses temas com alguns ismos para lá e para cá. É algo extremamente recorrente, porque o problema do ser humano, ele não está nas estruturas que ele constrói, sejam estruturas de pensamentos ou sistemas propriamente ditos, mas no seu coração idólatra, que reproduz com diferentes caras, digamos assim, por toda a história, os mesmos dilemas sempre e sempre. Deus ou os ídolos. E um autor que eu gosto muito, Agostinho de Hipona, ali no século V, na sua obra Cidade de Deus, na segunda parte, ele justamente traz uma figura muito clara sobre isso, de como o mundo é dividido em 2. A cidade de Deus, aonde Deus reina, uma cidade perfeita, imutável, linda, eterna, e a cidade dos homens, que é pequena, que é passageira, que é imperfeita. E o grande ponto é que essas 2 cidades coexistem nesse mundo, embora a gente já saiba o final da história, que no final só uma delas vai prevalecer. Mas a questão é que enquanto a gente vive nesse mundo, a gente precisa lidar com essa realidade que é exposta a nós. As 2 cidades, elas coexistem juntas, adoradores e idólatras. E qual deve ser a relação entre eles? Ou melhor, como lidar com essa tensão entre Cristo e a cultura? E muitas respostas têm sido oferecidas no decorrer da história. Alguns bons autores já proporam vários tipos ou modelos ou paradigmas para dizer como os cristãos têm reagido no decorrer da história. Para a gente ser muito breve, muito objetivo, eu separo 2 delas, talvez muito conhecidas já por vocês. Um dos comportamentos reacionários do cristão em relação à cultura é a alienação. E a outra, a assimilação. Em palavras bem resumidas, a alienação, ela entende que por conta da queda não há nada de bom no mundo.
Não existe nada que esse mundo caído possa oferecer, não há nada que pessoas caídas possam oferecer. Portanto, a solução é o afastamento das produções culturais. É um modelo mais antagonista, de rejeição de tudo que diz respeito à cultura ou à produção cultural. Essa é a alienação, o distanciamento. Por outro lado, tem também a assimilação, que por sua vez também reconhece a queda, mas com uma mudança pequena aqui. Ela acaba subestimando os seus efeitos na cultura. E assim, o que acontece é que a atitude dela em relação ao mundo caído não é de distanciamento, não é de afastamento. Pelo contrário, é de uma assimilação que muitas vezes é mais despretensiosa, ou melhor, é descriteriosa e acaba não considerando avaliar se as produções culturais humanas estão em acordo com Deus, de acordo com a sua palavra. Então, como a gente encontra uma solução ou soluções para essas tensões? Ou melhor, no texto que a gente viu e no entorno do ministério de João Batista surgindo aqui em Lucas 3, qual é o modelo de João Batista? Será que ele é mais um contracultural que se afasta e se distancia? Ou será que ele é mais um assimilador que se mistura com a cultura? E sem dúvidas, há opiniões para tudo. Talvez alguém diria, com certeza João Batista era contra a cultura. Veja só, ele se afastando, se distanciando de toda a corrupção que está acontecendo dentro do sinédrio em Jerusalém, das sinagogas ou ainda do templo. Ele veio para os desertos, ele olhava justamente para esses mestres das leis e esses líderes dizendo que eles são raça de víboras. Sem dúvida nenhuma, o comportamento de João Batista é de alienação, afastamento em relação à cultura. Por outro lado, alguém pode chegar e dizer, não. João Batista não era contra a cultura. João Batista era da cultura. Até porque no texto que a gente leu, quando ele vai dar conselhos para um publicano, ele não diz para o publicano abandonar aquela profissão tão rejeitada. Pelo contrário, ele fala, não, pode continuar ali, sim, cobrando dos judeus, os seus irmãos, em nome do império, desde que não haja extorsão. Desde que haja moralidade, é o Cristo bem visto, bem quisto pela cultura. Aquele Cristo que é confundido com tudo que tem de bom na cultura, tudo que tem de bom parece que é o Evangelho. João Batista é esse, é da assimilação, não da alienação. Por outro lado, alguém pode chegar e dizer, não. Para João Batista, na mensagem dele, alguns versos anteriores, ele vai dizer que a árvore que produz bom fruto está salva, mas aquela que não produz bom fruto vai ser cortada, então não tem jeito, é cada um para o seu lado, alienação completa. João Batista é um contracultural. Por último, mais uma pessoa pode chegar e falar, todos vocês estão errados sobre João Batista, porque quando ele termina a sua pregação e vai dar algumas implicações práticas para quem está ouvindo, ele vai dizer que aqueles arrependidos precisavam atuar na cultura, precisavam mudar a sua realidade. E o próprio João Batista foi alguém que atuou na cultura, inclusive morreu lutando pela transformação da cultura e da política, uma das razões da sua morte. E aí? Quem está certo nessa disputa sobre o comportamento reacionário de João Batista na cultura? Agora, esse exercício, ele pode ser feito também com algumas narrativas do Antigo Testamento. Muitas pessoas gostam de fazer isso, cortar alguns textos para trazer ali os seus pontos de vista, digamos assim. Pensa só, a gente olhar para os israelitas que se afastaram das nações pagãs, que não permitiam casamento misto. O que a gente diria sobre eles? Que eles são um modelo de alienação, um modelo contracultural. Tá, mas o que a gente vai falar sobre José, que para se tornar um governador, praticamente teve que se tornar um egípcio ali em Gênesis 41. Assimilação total para poder fazer alguma coisa na cultura, não alienação. Tá, mas e se a gente fala do povo do exílio, que quando teve que sair ali, quando os babilônios tiraram eles, tiveram um templo destruído, foram parar numa nação pagã, e lá eles começaram a se ajuntar e se reaver de outra maneira, o que deu origem às sinagogas. Então é antagonismo mesmo, não importa onde está, eles vão ser diferentes. A visão é alienação, não é assimilação. Tá bom. Mas o que falar de Daniel, que viveu na corte de uma nação pagã e mesmo assim ele não se contaminou. É meio a meio, né? Meio assimilação, que ele teve que aprender a literatura e a língua babilônica, mas ainda assim decidiu não se contaminar. É um alienador meio que se assimila quando é preciso. Tá. Mas Esther,
que foi inserida na casa da Pérsia, que promoveu ali, ou transformou uma política imperial, que promoveu uma transformação tremenda, teve um impacto social gigantesco no povo judeu, e para isso ela teve que se assimilar com a cultura de alguma forma. Percebe? O ponto é, gente, que a gente pode encontrar lugar para todos os lados. E talvez você, eu estou resumindo apenas 2 lados, tem muito mais nessa discussão. Talvez você até se identifique com um ou com outro. Mas o fato é que há muito perigo na mutilação de textos bíblicos ou de narrativas bíblicas, porque na maioria dos casos a gente faz o texto dizer, o cenário, ou seja, a filosofia do nosso tempo, ou do nosso contexto, a gente faz o que ela está contando. Seja uma visão mais antagonista, mais de alienação, de separação e de afastamento da cultura, ou seja uma visão mais de assimilação. Então a nossa solução não é fazer esse movimento que eu fiz com vocês alguns minutos atrás, não é procurar um texto prova, ou então forçar um personagem tal qual João Batista a se encaixar em um modelo que, apesar de ter pontos positivos e servir de alguma maneira didática para a gente, ele é reducionista. A solução não é essa. Não dá, por exemplo, para você chegar nos cristãos dos primeiros séculos e falar assim: vocês têm que transformar a cultura, têm que redimir a cultura, têm que atuar, têm que fazer produção cultural. Eles eram comida de leão. Caipirianismo não funcionava para os irmãos dos primeiros séculos. Então é muito perigoso a gente tentar reduzir o comportamento reacionário dos cristãos em relação à cultura, porque a vida é muito mais complexa que algumas categorias. Qual é então o melhor caminho para lidar com essa tensão, que não é se encaixar em um modelo ou em outro, mas um bom caminho é ter sedimentado na sua mente, no seu coração, uma boa teologia bíblica. E com teologia bíblica eu quero dizer conhecer a história da redenção nos seus atos, ter isso bem firmado: criação, queda, redenção e consumação. E dentro disso é você saber discernir as importantes doutrinas que fluem, que partem, que são inferidas a partir dessa grande história. Os atributos de Deus, a depravação humana, o sacrifício de Cristo, a aplicação do Espírito. Esse sim deve ser o padrão que rege a nossa maneira de ler, de interagir, de comunicar e até de produzir cultura. E eu quero mostrar que a teologia bíblica é um caminho muito mais excelente do que categorizar os cristãos de um lado ou de outro desse debate, olhando justamente para esse cenário que eu propus em João Batista. E se você tiver com a sua Bíblia aberta, peço para que você volte seus olhos aí. Logo no início eu disse que em Lucas 3, nós somos apresentados ao ministério de João Batista em 3 movimentos. Primeiro, o cenário da sua pregação, dos versos 1 ao 6, 7 ao 9, o conteúdo da mensagem, e dos versos 10 ao 14 que a gente leu, o fruto da mensagem. Quero que você bata os olhos aí nos versos 1 e 2. Nos versos 1 e 2, nós somos apresentados à liderança política e religiosa da época, o que eu chamo de um retrato do secularismo. E é algo importante aqui para a gente pontilhar, porque muita gente ainda confunde o secularismo com o ateísmo. Olha só, secularismo não é dizer que Deus não existe, apenas que Ele não importa. Secularismo é uma visão de mundo que desobriga o ser humano de Deus. É promover uma vida que desconsidera o divino. E talvez isso soe um pouco estranho, porque a gente está lidando aqui com o povo judeu e com nações circunvizinhas que têm muitos deuses. Não parece algo que está desobrigado ou desenraizado de Deus. Mas é verdade isso. Só que você tem que lembrar que confessionalmente os judeus, sim, eles estavam atrelados ao divino, mas na prática o povo, na sua maioria, vivia desobrigado de Deus. É aquele famoso abismo que todo mundo conhece entre o que a boca diz e o que a vida comprova. Por exemplo, se você olhar com atenção, é o verso 2 que nos apresenta o sumo, ou melhor, no plural, os sumos sacerdotes, Anás e Caifás. É certo que o povo dizia ali manter a tradição do sacerdócio araônico, mas eles viviam desobrigados de Deus na instituição desse sumo sacerdote. Por quê? Há anos, há muitos tempos já, que eles negociavam por politicagem
chegando a ter, como a gente vê aqui nesse texto, 2 sumos sacerdotes e não somente um, inclusive o genro e o sogro, dividindo algo que Deus instituiu, que era pela vontade e ordenança dele, somente um. Secularismo. Uma vida desobrigada de Deus, ainda que confessionalmente não pareça isso. E é justamente nesse cenário que surge João Batista aí nos versos 3 até o verso 6. Então a palavra de Deus volta a ter espaço, não no centro da corte pública da corrupção, né? Mas na periferia do deserto. E a mensagem dele é uma mensagem de arrependimento, um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ele é a voz do que clama no deserto. E veja bem, ele é a voz, mas ele não é a palavra. Ele é um instrumento, mas ele não é a mensagem. Ele não cria a mensagem, ele transmite a mensagem. Uma mensagem que há muito tempo já não se via aí na Judéia. E qual era o conteúdo da mensagem? O cenário, como eu proponho aqui, é um retrato do secularismo. Nada novo debaixo do sol que nós estamos vendo aqui. Muda apenas a maneira, o jeito, né? Agora nos versos 7 ao 9, o conteúdo da mensagem. Então, se por um lado o cenário da mensagem é um retrato de secularismo, o conteúdo da mensagem de João Batista não é uma tipologia solucionadora que encaixa os seus ouvintes em um modelo de comportamento, né, que tende a desconsiderar os diversos fatores da vida que acontece. Em um cenário que retrata o secularismo, onde a cultura dominante aí, né, o Império Romano espreme a podridão de pecados do povo, de corações que estão afastados de Deus, que os desobriga da sua consciência cativa em relação ao divino. A mensagem de João Batista não é uma tipologia. A mensagem de João Batista não é outra, senão teologia bíblica. Não é um movimento sobre o que o homem vai fazer para se encaixar ou para elevar-se. É sobre o que Deus faz ao descer sobre ele. Olha a mensagem dele no verso 7. Ele começa dizendo: raça de víboras. Aqui Mateus ajuda a explicitar isso para a gente. João está se dirigindo aos líderes religiosos, aos fariseus, aos saduceus, que têm aquela aparência piedosa, mas com o coração desobrigado de Deus. Essa figura-chave do secularismo, né? Então o primeiro movimento da mensagem aqui de João Batista é apontar o estado depravado do homem. Em qual ato a gente está ao fazer isso? Na história da redenção? No ato da queda. Ele continua: quem vos induziu, ainda no verso 7, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Segundo movimento, apontar a atitude do coração depravado em relação à promessa de consumação. Quem vos induziu a fugir do que está por vir? Toda a orientação escatológica do Antigo Testamento aguarda a vinda de um Messias, de uma consumação final. Quem te induziu a fugir dessas coisas? Em qual ato nós estamos agora? No último deles, na consumação. O texto continua no verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Terceiro movimento, uma chamada para o que vem antes da consumação, a redenção. Produzam frutos que comprovam que vocês se arrependeram genuinamente de suas vidas desobrigadas de Deus, desobrigadas dele. No verso 8 ainda: e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quarto movimento, aqui é uma resposta já a uma possível objeção da audiência que poderia recorrer aí a uma compreensão deturpada da aliança. Olha o movimento que ele está fazendo agora. É como se ele estivesse olhando para essas pessoas, já antecipando que elas poderiam objetar e dizer: a sua etnia não é a sua redentora. Nunca foi. Na verdade, a sua vida desobrigada de Deus, ela te acusa. Será que você é mesmo parte da aliança? E no verso 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, o Messias está a caminho. E o que você vai fazer com a realidade da queda e da sua depravação? Com a sua exposição à aliança, com a mensagem da redenção e a exigência de ter frutos, e com o juízo vindouro na consumação. Percebe o que João Batista está fazendo aqui?
Percebe qual é o teor, ou melhor, o conteúdo da mensagem dele? É um passeio contundente sobre aquilo que nós chamamos de teologia bíblica ou a história da redenção. Portanto, como reagir a uma cultura secularista? Resposta do texto: com uma boa teologia bíblica. Agora, movendo para o último ponto aí, dos versos 10 ao 14, quais são os frutos da mensagem de João? Primeiro, se o cenário dessa mensagem é um retrato do secularismo, se o conteúdo da mensagem é um confronto com teologia bíblica e não de tipologias para encaixar o cristão de um lado, qual é o fruto da mensagem? E a resposta que emana do texto mostra para a gente que é transformação na cultura. Primeiro movimento notório que eu chamo a sua atenção, olha o início do verso 7 e o início do verso 10. No verso 7 é o início da mensagem, do conteúdo da pregação de João. Inicia: dizia ele, pois, às multidões. Agora olha o verso 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo. Muito nítido. Começa com João Batista dizendo, e o segundo movimento agora é responsivo, é a multidão dizendo. E eu acho que é muito claro aí os primeiros frutos de uma boa pregação. Os primeiros frutos de um confronto bíblico à sedução secular. Ela provoca reações. João não precisou fazer um apelo. A mensagem em si ela já é tão apelativa que a própria multidão já se desespera, já se adianta e pergunta, vê aí no verso 10, que havemos, pois, de fazer diante do que você nos apresentou? E olha que interessante, porque essa mesma pergunta, ela repete 3 vezes no texto. Olha aí, no verso 10, a pergunta é, que havemos, pois, de fazer? No verso 12, mestre, que havemos de fazer? E no verso 14, e nós, que faremos? A pergunta agora é, quem são esses 3 questionadores? Tem 3 perguntas perguntando o que fazer. Primeiro, no verso 10, a gente vê as multidões, gente de todo tipo que estava ouvindo a mensagem. No verso 12, os publicanos. Agora não é gente de todo tipo, é gente do pior tipo. Os considerados traidores do povo que serviam o império, coletando ali impostos, e muito pior que isso, extorquindo o povo, enriquecendo através de injustiça e extorsão, e por isso até eles eram excluídos das sinagogas, dos templos, da vida comunitária, de uma maneira geral. E no verso 14, são os soldados que fazem a terceira pergunta, também uma gente que praticava sua profissão com cobiça, com ambição, com falcatruas por poder, riqueza, não importando quem fosse ferido ou quem fosse prejudicado. Queda e mais queda. Agora, qual é a resposta de João Batista para cada um desses questionadores? Primeiro, olha aí o verso 11, a resposta dele para as multidões. O texto diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. O que é isso? Frutos de arrependimento. Eles vencem toda forma de ambição idolátrica e desenfreada que nos deixa tão obstinados e produz no lugar o caráter essencial do próprio Deus, que é o amor-doação. Um amor que se doa, um amor que se entrega, um amor que é generoso, que é misericordioso, que é sensível, que é atento, que é imitador de Deus. Aquilo que o próprio Jesus viria a reforçar depois ao dizer: sede misericordiosos, como vosso Pai também é misericordioso. Então essa é a resposta para as multidões. Mas faltam 2 grupos, os publicanos e soldados. E o texto diz que João Batista falou assim: saiam da profissão iníqua de vocês, o cenário político, econômico, o cenário militar não tem nada a ver com Deus, rejeitem esse antro de perdição que vocês estão e venham comigo aqui para o deserto e vamos formar um novo nicho conservador que se abstém da cultura secular e moral. É essa a resposta de João Batista? Não. Para os publicanos, no verso 13, ele diz: não cobreis mais do que o estipulado. Direto e objetivo. No verso 14, para os soldados:
A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo ou com o vosso salário. Em outras palavras, não abandonem as suas vocações, abandonem os pecados das suas profissões. Não é rejeitem a esfera onde vocês atuam, mas sejam íntegros nela. Esse é o ponto aqui, em questão, do que uma boa teologia bíblica faz. Ofereça para a cultura o doce sabor dos seus frutos de arrependimento, de quando você foi confrontado pela mensagem da voz que clama no deserto. Isso é transformação na cultura. Por isso que o confronto da teologia bíblica numa cultura secular, tal qual a gente vive, pode sim transformar corações que atuam na cultura. Generosidade, honestidade, integridade e contentamento são as orientações de João Batista aqui no texto. Agora, tais coisas são arrependimento? Não. São as evidências do arrependimento. Elas não são a salvação, mas elas testemunham da salvação. Elas não são a fé, mas elas apontam para a fé. Não são a conversão, mas elas expressam a conversão dos filhos de Deus que foram alcançados pelo Evangelho e operados pelo Espírito. Isso nos ensina que a nossa transformação espiritual precisa tocar as demais esferas aonde a gente está inserido. Não só a esfera de ordem espiritual, mas também a esfera de ordem social e de ordem cultural. A nossa relação com Deus, como ser para Deus, precisa tocar o próximo e precisa tocar o meio aonde a gente está inserido. Ou seja, no fim das contas, nem alienação, nem assimilação, mas critério. Qual o critério? A história da redenção. Ela deve nos orientar. Cada parte, cada ponto claro na nossa mente deve nos orientar. Para a gente encerrar, vivemos numa cultura secular, tal como essa, diferente em algumas manifestações dos seus pecados? Sim, vivemos. Mas o problema não é o século 21. É e sempre foi a nossa fábrica de ídolos chamada coração. Sempre, sempre. Ah não, mas é porque no passado não era desse jeito, alguns anos atrás, ou muitos anos atrás não era assim. Era do mesmo jeito. Só não tinha essa cara, ou talvez estava um pouco mais debaixo dos panos, talvez não tinha tantas câmeras em cima. Mas sempre foi. Porque o problema não está na estrutura. O maior problema não é o sistema ou a estrutura, e a solução não é uma tipologia que encaixe o cristão em um modelo de comportamento reacionário à cultura. Não. O maior problema do homem é o seu coração, e a solução é o Evangelho. E é por isso que eu concordo muito com Michael Horton, quando ele diz que antes de recuperar a cultura, nós precisamos recuperar a pureza da doutrina. É legítimo, sim, o nosso ímpeto de querer mudar a cultura. Mas para onde a gente vai levar ela? Para uma ala evangélica? Ou para a cruz de Cristo? O que a gente quer fazer? Qual é o nosso intuito? Portanto, em primeiro lugar, doutrina. E quando eu falo doutrina, não só algumas proposições bem construídas na sua mente, mas aquela que desce para o coração e que toca também as suas relações. Preencha as lacunas que você reconhece ainda ter. Conheça, se aprofunde na fé que você professa. Se certifique que você tem bem claro na sua mente e no seu coração os atos e os seus significados da história da redenção, a criação, a queda, a redenção, a consumação, porque eles são o crivo para a gente reagir, interpretar e interagir com a cultura. Agora, por outro lado, não fique só nisso. Porque se não conhecemos as travas das correntes que algemam os incrédulos, como nós vamos anunciar o caminho para a liberdade no código cultural dessas pessoas? Como a gente vai fazer isso? Nós sabemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas a gente não sabe como todos os grupos de seres humanos manifestam a sua pecaminosidade. Percebe isso? A Escritura, ela revela sim
a nossa condição moral, mas ela não apresenta um manual sobre a identidade religiosa e cultural de cada povo, como eles enxergam e interpretam o mundo. Essa é uma tarefa da igreja, de uma igreja que não privatiza a sua fé, que não se esconde no foro íntimo do seu cristianismo intramural demais. Nós precisamos perguntar com aquelas multidões ali que olharam para João Batista e sermos desafiados. Perguntar o que havemos de fazer. E sermos desafiados a testemunhar a fé na cultura e a proclamar o evangelho para as culturas. E tudo isso para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos onde você está. Senhor Deus, nós te louvamos pela sua palavra. Te louvamos porque nós podemos estar reunidos aqui como irmãos diante do Senhor e diante das suas verdades. Nós te louvamos, Senhor, pelo ministério de João Batista que preparou o caminho para o Senhor. E te louvamos porque mesmo ali no século I há tanto para nos ensinar sobre os grandes paradigmas que nós vivemos hoje em dia e contra os quais nós lutamos para que o teu nome brilhe nas nações. Nós sabemos que algumas configurações são diferentes, mas o pecado é sempre o mesmo e ele está no coração do homem. Não é se alienando da cultura que nós vamos estar santos dentro de qualquer tipo de monastério ou qualquer reação de ascetismo. Não é isso, Senhor, porque até lá nós estaremos lidando com os monstros dos nossos corações. Mas também não é se assimilando de uma maneira descriteriosa, que não tem por certo a história da redenção para conduzir a maneira como nós vamos, de maneira criteriosa, avaliar a cultura e servir ela para a sua glória. Que em nome de Jesus o Senhor nos desperte a amar a sua palavra, a amar o Senhor, a trazer para o coração as suas verdades e tomar qualquer decisão ou interagir com a cultura, com as pessoas ao nosso redor que ainda não professam o teu santo nome, de uma maneira que testemunhe o Senhor e te honre para a glória do seu nome. Que nós amemos a tua palavra, a tua doutrina e que nós amemos também proclamá-la para aqueles que estão aprisionados. Em nome de Jesus. Amém.